eu sei que tô grávida? Quais são os sinais que o corpo dá? E os sinais que o corpo não dá? Como isso acontece? E gravidez psicológica, isso existe? Fica aí que a gente vai falar sobre isso agora. Olá, eu sou a doutora Karen, ginecologista e obstetra, e hoje a gente vai falar sobre gravidez. Então, como é que eu sei que eu tô grávida? Uma das maiores dúvidas das minhas pacientes quando a gente faz um bebê de proveta ou uma inseminação é: como é que eu vou saber que eu tô grávida sem fazer o exame? Então, o exame, ele é uma coisa extremamente importante e hoje em dia a gente tem exames muito bons. Então, por exemplo, aquele exame de xixi funciona, é bom aquilo lá. Principalmente quando você está grávida, porque ele nunca vai dar um positivo sem estar. É muito difícil. Ah, tô na dúvida, pega 2 de marca diferente e faz. Porque gravidez vai dar. O não grávida pode errar, mas o grávida não tem como errar. Então, pode fazer o testinho. Mas quais são os sinais? O que o corpo diz? O que me deixa pensar que será que eu tô grávida? Então, primeira coisa, dá a mesma impressão de que parece que eu vou menstruar. A mesma coisa, você vai sentir as mesmas coisas. Então, vai dar aquela cólicazinha que parece que vai menstruar. Aí você vai no banheiro, não menstruou, pode estar grávida. Aquela dor na mama que parece que vai menstruar, pode estar grávida. É igualzinho, por isso você não vai notar diferença. Então muitas pacientes, mas eu já tô sentindo aquela cólica, eu vou menstruar. Não sei, porque todo o corpo fica sabendo da gravidez só depois. Por quê? Eu preciso que o bebê, o nenê se cole, aí ele começa a jogar um hormônio para falar pro corpo que você tá grávida. Isso demora às vezes. O útero, por exemplo, tá achando que vai menstruar, então ele fica tentando menstruar e não consegue. Daqui a pouco ele vai receber o e-mail, opa, é por isso que eu não vou menstruar. A mama, a mesma coisa. Você, a mesma coisa. Quando você recebe esse estalo, estou grávida, o corpo começa a falar, e aí vem um sono danado. Não, é um sono, gente, é um sono esquisito, que dá vontade assim de você encosta assim com a pessoa e vai dormindo. E o povo fica achando engraçado, fala, nossa, mas você tá preguiçosa. Não, é um sono danado da gravidez. Isso é super normal. Cheiros. Eu tenho uma amiga que ela sabe direitinho quando ela tá grávida, quando ela sente cheiro de corrimão, de madeira, de cadeira de fazenda molhado. Me explica que cheiro que é? Não sei, mas ela sabe que... Nossa, Karen, quando eu sinto o cheiro do corrimão de cadeira de madeira da fazenda quando tá molhada, eu tô grávida. É isso. É esquisito. Cheiros diferentes. Gosto. O meu feijão não tem o mesmo gosto. Pode ser da gravidez também. Depois disso, os enjoos. Pra que tem um enjoo? É uma proteção. Então você enjoa de um monte de coisa que é pesada pra não comer, pra não se intoxicar. E a gente tem aqueles enjoos mega super, o enjoo, como é que chama? Hiperemese gravídica, que é o exagero do enjoo, que às vezes pode ter fator psicológico sim. Por quê? Às vezes não é uma gravidez desejada. E o seu corpo está tentando falar, vamos tirar esse daqui. Então, sempre a gente precisa investigar. Fatores psicológicos também mudam os sintomas da gravidez. Então, assim, basicamente, são esses os sintomas. Mas e tem gente que menstrua quando tá grávida? Tem gente que menstrua. Mas você vai ver que nunca é uma menstruação igual. Geralmente é um sangramento, tá? Mas é um sangramento menos. Ou é mais escuro, ou é mais claro, ou é menos tempo. E aí a paciente, mesmo, esses tempos, minha menstruação veio, mas veio diferente. Então isso pode ser um sinal. São raros esses casos, mas pode sim, a grávida pode continuar menstruando. Porque às vezes o útero, ele menstrua nessa parte de baixo e o nenê tá nessa parte de cima. Então meio que a comunicação não tá muito boa. E aí continua menstruando, mas o nenê tá lá em cima. Vai saber. Então assim, esses são sinais que o corpo vai mandando. E eu vou mandar sinal agora. Quero que você se inscreva, poxa. E não esquece, dá o joinha, você já tá até aqui. Pô, faz isso aqui pra titia. E o sininho pros próximos. Tem um monte de antes, mas tem próximo. Que eu não vou parar por aqui, ok? Então vamos lá. Gravidez. E aí, por exemplo, eu menstruo, então não sai. Como é que tem gente que só fica sabendo que tá grávida a hora que nasce? Sabe, eu não sabia que estava grávida? Existe, mas geralmente tem sempre fatores ali. Ou o fator de desconhecimento do seu próprio corpo, porque sempre tem, o nenê mexe. Então tem questões psicológicas nisso. Adolescente acontece isso muito porque ela fica numa negação tão grande que ela não vê a barriga crescendo, ela não sente o nenê mexendo. Aí você vai ver, ela tá usando aquelas roupas super largas, então era uma menina que era super feminina e agora usa só moletom, né? Então assim, ela também não sabe que estava grávida. Ela sente, mas ela nega.
Pacientes muito obesas, às vezes elas também não conseguem diferenciar o que é o movimento de intestino com o movimento do nenê, mas também tem um certo quê de negação aí, um fator psicológico. Então, não é que o não saber que está grávida sempre é um sinal de problema psicológico, não. É uma falta de consciência com o seu próprio corpo. Por isso que é importante, depois disso, passou desapercebido por mim. Vamos pensar mais no nosso corpo, vamos pensar quais foram as coisas que eu... Nossa, é mesmo, eu sentia isso. Sempre que você pergunta para alguém que passou por isso, mas você não sentia? Ah, eu sentia, mas eu achava que era gases. Ah, eu sentia, mas eu achava que era não sei o quê. Então ela sempre sente, mas ela dá uma outra razão para as coisas. Por quê? É uma negação. E, é claro, tem paciente que sabe e esconde. E essas são as mais difíceis, tadinhas, porque por alguma razão ela está escondendo isso. Então, nunca julgue. Ah, por quê? Por causa disso. Não julga, gente. É tanto problema, é tanta coisa que pode acontecer. Então, assim, pode acontecer. E às vezes a negação é tão grande que todo mundo vê que você tá grávido, mas você não se vê grávida. O fator psicológico é tudo nessa hora. E aí, vamos falar sobre gravidez psicológica. Sim, ela existe. Cresce a barriga. Claro, não dá pra ouvir o nenê, o coraçãozinho do nenê, mas você escuta, ela sente mexer. Então, assim, sai leite do peito. E isso são outros problemas. Então, é o querer muito e não conseguir. A nossa cabeça é tão maluca que ela começa a criar hormônios. Hormônio da prolactina que faz o leite, hormônio que aumenta a barriga, então aumenta o tanto de gordura no seu fígado, ele vai crescendo. Então, assim, tem N coisas que podem explicar a gravidez psicológica. E a gravidez psicológica é um negócio que é muito grave. A gente tem que olhar para essa paciente melhor. Por que chegou nesse ponto? O que está acontecendo? Qual é o sintoma? O que ela está sentindo nela que ela precisou, o corpo dela precisou avisar de uma coisa que não existe? Não julguem. E eu falo sempre, não tem um sintoma certo. Eu tô falando aqui o geral, tá? Mas tem gente que sente outras coisas. Tem gente que sente uma coceira. Ah, coceira no corpo, super comum. Ficar com o corpo vermelho quando tá grávida, super comum. Então você vê que tem N sintomas, mas cada um é de um jeito. Eu falei dos gerais aqui, como para tirar a dúvida, uma coisa meio de... Ah, vamos ver como é que é. E será que tem isso mesmo? Né? Curiosidades, ok? Não se esqueça, se inscreva, vai nas minhas redes sociais e, claro, meu site, dá joinha, toca o sininho e beijo da doutora Karen.